Que Deus lhe abençoe nesse dia. Olha só, uma oração da tarde, a palavra de Deus nesta tarde para você. Às vezes na vida da gente, nas nossas vidas, há momentos que encontramos desafios que achamos que não somos capazes sozinho de prosseguir. A palavra de Deus também existe várias passagens de pessoas que não acreditavam que iria dar conta de vencer sozinho. Um deles foi Josué. Josué ali, quando ele assume o lugar de Moisés ali, ele vê uma multidão muito grande e ele fica com medo. Às vezes na nossa vida fica com medo. Vai acontecer na passagem de hoje, nós vamos falar aqui de um homem chamado Gideão. Existem vários livros falando aí de Gideão, os 300, e a palavra de Deus para nós hoje é para fortalecer aquele que está cansado, aquele que está aí achando que não vai dar conta do trabalho que foi colocado na tua mão. Então vamos orar para que o Pai fale conosco, que no finalzinho nós vamos ter uma oração poderosa, que nesta tarde Deus vai manifestar o teu poder, a tua graça sobre a tua vida. E se você crê, você verá a glória de Deus, o agir de Deus sobre a sua vida. Ó poderoso Deus, que nesse dia o Senhor nos dê a direção desta mensagem, que ela possa falar conosco profundamente. Pai, que ela seja inspiração, inspirada por Ti, como é a Tua palavra, seja inspirada dentro do nosso coração e completada com o Teu Espírito Santo, Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Veja só, Juízes aqui vai dizer, Juízes 6, vai dizer a passagem de Gideão. Vai dizer que o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou debaixo do carvalho, que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biezita e Gideão. Seu filho estava malhando trigo no largar para salvar dos medianitas. Veja só que o filho estava trabalhando ali, estava dedicando ali um trabalho para que ali ele pudesse, estava malhando ali o trigo. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu declaro para você que Deus é contigo, homem valoroso, mulher valorosa. Deus é contigo. Olha o que o anjo disse ali para Gideão. Mas Gideão respondeu: ah, Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Às vezes na nossa vida também é assim. Você acabou de falar, você fala assim: Rodrigo, você acabou de falar para mim que Deus é comigo, mas por que eu estou passando essa luta? Foi o mesmo questionamento de Gideão. Ah, mas se Deus é comigo, por que eu estou passando? Por que nós estamos passando essa luta, essa dificuldade? Às vezes nós, como cristão, como temente a Deus, às vezes se pergunta por isso. E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então veja só, ele clama. Ele de frente o anjo ali, o anjo de frente com ele conta todas ali as suas mágoas, toda a tua tristeza. Ele fala: Senhor, mas os nossos pais falaram que o Senhor tirou nosso povo do Egito, e agora nós estamos a perecer aqui no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade. Às vezes também você está dessa forma, pensando: por que eu estou padecendo no meio dessa luta, dessa dificuldade? Eu vou aí, eu busco, eu leio, eu medito na palavra de Deus, estou passando por luta, estou passando por dificuldade. Porque ele estava ali sofrendo na mão dos medianitas, momento de guerra ali. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força. Olha só, vai na tua força e livra o Israel das mãos dos medianitas. Porventura não enviei eu? O Senhor disse: olha, você tem certeza? Eu te enviei. Então vai na tua força, livra o povo de Israel. Aí ele disse: ó Senhor meu, como livrarei Israel? Como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Ele, nesse momento, Gideão começa a olhar para a situação dele. Às vezes você está como Gideão.
Às vezes você está olhando para o teu tamanho, para a sua situação, para a sua família, para a sua luta, mas você não está olhando para onde deve olhar, para o nosso Deus. Às vezes você está desviando o foco de você forçar a sua força. Vai na tua força, Deus é contigo. Mas ele estava olhando ali para a luta dele. Olha, eu sou o menor, a minha família é menor ali em Manassés. Aí o Senhor disse, olha, e o Senhor lhe disse, porquanto eu lhe hei contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Você vai vencer todas as batalhas, todas as lutas. Você está dizendo assim para o Gideão, e Gideão ainda fica assim preocupado. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me o sinal de que és tu que fala comigo. O próprio anjo falando com ele. A palavra do Senhor diz, provai e vei que o Senhor é bom. Então ele pede uma prova, eu provo. Prova que realmente é o Senhor, é o Deus que está falando comigo. Porque estava falando de pessoas que iriam morrer, poderiam morrer na guerra. E ele diz, olha, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente. E ponha perante a ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Gideão faz um voto a Deus, fala assim, olha, eu vou ali buscar um presente. Mas fica aqui, permaneça aqui. Permaneça, eu falei, eu vou permanecer. E entrou o Gideão, preparou-se um cabrito, pães ázimos e uma efa de farinha e carne, pôs no cesto e o caldo, pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Ele fez um sacrifício a Deus ali. Ele fez um sacrifício para que provai, ele queria entender se aquela mensagem que ele estava recebendo realmente era direcionamento. Ele estava falando com o próprio anjo, mas ele queria entender se era Deus mesmo que estava ali falando com ele. Porém, um anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães asmos e põe-nos sobre esta penha e derrama o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do seu cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, ó Senhor, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele glorifica o nome do Senhor, dizendo, Senhor, ó Senhor, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe diz, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Você está perto de ir para uma guerra. Você sabe que os seus inimigos são muito mais fortes que você. Você está com medo porque sua família é pequena, porque você é pequeno. Você vê as dificuldades, as lutas, assim como nós no dia a dia. Às vezes olhamos para a dificuldade e esquecemos de focar o que nós devíamos focar. Então Gideão ali edificou ali um altar ao Senhor. Chamou-se o Senhor a paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofã dos Obiezitas. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba no altar de Baal, que é de teu pai, e corta bosque que está ao pé dele. Deus fala, eu quero um sacrifício maior. Eu vou escolher, eu quero o segundo boi, aquele de 7 anos. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar, forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferece ao holocausto, com lenha, com cortazes de bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele de casa seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Ele tinha medo de fazer durante o dia, então ele fez isso durante a noite. E levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado. Deus ali manda Gideão derrubar o altar de Baal, onde era adorado o Deus Baal ali, e fazer um altar do Deus vivo. Ele derruba, faz um sacrifício
E vê mais, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido ao altar que for edificado. E uns outros disseram: quem fez essas coisas? E esquadrinhando, disseram: Gideão, filho de Joás, fez essas coisas. Veja só que ele fez o sacrifício ali para quebrar ali aquelas pessoas que estavam adorando outros deuses. E veja só, porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, levantaram contra ele. Mas vamos dizer aqui que na palavra de Deus, que Gideão ali, e a primeira coisa que ele teve que fazer é a sua família, aquele povo, parar de adorar outros deuses. Veja que na escolha do exército de Gideão estava com medo. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele havia acampado junto à fonte de Herode, de maneira que tinha um arraial medianitas para o norte do vale e do oriente. E disse ao Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Imagina você indo para uma guerra, e quando você vai para uma guerra, você tem que medir as armas dos inimigos. Quais são as armas que o inimigo está lutando? Por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quais são as armas que qual que é o poderio militar da Rússia? Quais são os armamentos que a Rússia pode utilizar? Quais são a quantidade de soldados que ele tem? E veja que Deus disse para Gideão: olha, é muitos que está com você. São muitos. Olha, ele disse: é muito povo que está contigo. Ou seja, quem tinha mais povo, mais fácil era vencer a guerra. Mas Deus olha e fala assim: olha, é muitos que está com você. Veja só, e disse o Senhor Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar-lhe midianitas em suas mãos, a fim que Israel não se glorie contra mim. Deus disse para Gideão: olha, é muito povo que está com você, para que você se não glorie, não se glorifique, não se exalte, dizendo que é o seu exército, que é a sua força que venceu. É muitos que estão com você. É como se Deus dissesse assim: olha, eu não preciso desse tanto para fazer isso não. Eu não preciso de um exército desse tamanho não. Porque quem luta com o Senhor manda um anjo só, é capaz de matar 185 mil soldados. Veja só ali, ele olha para Gideão naquela situação e diz para Gideão: é muitos que está contigo. A minha mão me livrou. Agora, pois, apegou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, tímido, volte, se retire apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. O Senhor não gosta de pessoas covardes. O Senhor não gosta de pessoas medrosas, pessoas que não têm coragem. Ser forte, ser corajoso. Ele manda: ó, vai lá, fala para aquele povo, todo que for medroso, todo que for tímido, manda voltar para casa. Como se Deus dissesse: olha, eu não ajo com essas pessoas medrosas que tem medo não. 22.000 voltaram. De um exército de 32.000, 22.000 eram tímidos e medrosos. E disse o Senhor Gideão: ficou 10. Ainda há muito povo aqui. Façam descer as águas. Ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu lhe disser, este não irá contigo, não irá. Deus manda fazer mais uma seleção, mais um recrutamento ali com aquele povo, dos 10.000. E fala: olha, quem vai selecionar sou eu. Sou eu que vou colocar aqui as pessoas que vai guerrear com você nesta tua luta, nessa tua batalha. E diz mais: e faça descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar e ajoelhar a beber. Ele faz ali, vamos lá pôr aquele povo para beber água, os 10.000. Aqueles que for beber água igual um cachorro, põe à parte. Aqueles que se ajoelhar para beber, também põe à parte. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou, ajoelhou para beber água. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas,
vos livrarei e darei midianitas na tua mão, porquanto todos os demais retire cada um ao seu lugar. Veja só, ele estava com um exército de 22 mil. 22 mil soldados junto com ele, e Deus fala, não, eu não quero os 22 mil, eu não quero os 32 mil, eu quero esses 10, esses 300 que separou ali, os 300 que abaixou ali para beber água. E diz mais, e o povo tomou na sua mão a provisão das suas tobretas e enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve e estavam no arraial dos Medianitas, abaixo do vale. E sucedeu-se que naquela mesma noite o Senhor disse, levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temeres descer, desce tu e teu moço pura ao arraial. E ouvirás que dizem então, fortalecidas as tuas mãos descerá no arraial. E então desceu ele com seu moço purá até o extremo da sentinela que estava no arraial. E os medianitas, os amalequitas, todos os filhos do Oriente, faziam no vale como gafanhotos de multidão, era muito grande. Eram inúmeros os seus camelos, como areia que há na praia, como na multidão. Veja só, chegando por Gideão, eis que estava cantando um homem e seu companheiro um sonho, e dizia, eis que tive um sonho, e eis que o pão da cevada torrada rodava pelo arraial dos Medianitas, e chegava-se até a tenda, e feriu e caiu, transtornou-se para baixo e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão de Israelita? Deus tem dado na sua mão aos Medianitas e todo o povo do arraial. Aquele povo, o adversário começou a tremer, começou a entender que Deus estava ali com Gideão. Os nossos inimigos, as nossas batalhas, os nossos inimigos vão ver, olha, que aquele homem, que aquela mulher, Deus é com ele. Aonde aquele homem entra, aonde aquela mulher entra, aonde eles põem o pé ali, a sola do pé, Deus tem trabalhado, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado entendimento. E disse mais, e sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel. E disse, levanta, pois o Senhor tem dado o arraial de Medianita nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias. Ainda pegou os 300 e dividiu em 3 companhias. Deu-lhe cada um as suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse, olhai para mim, e fazei como fizer, eis que está chegando a extremidade do arraial, será que como fizera, esses eu farei vós. Tocando-lhe a trombeta, eu e todos os comigo estiveram, então também vos tocarei as trombetas ao redor do povo do arraial. E te direis a espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão aos 100 homens com quem ele ia, ao extremo do arraial, ao príncipe da vigília, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido pouco tocadas os guardas. Então tocaram as trombetas, quebrantaram os cânticos que tinha nas suas mãos. Assim tocaram as 3 companhias. As trombetas quebraram, cântaros tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas que tocavam, clamando a espada do Senhor Gideão. E conservou-se a cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então o povo, todo o exército, pôs-se a correr gritando. 100 homens, pôs para correr todo o exército. E tocando, pois, as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, e o arraial fugiu. Veja só que ali pôs a espada um contra o outro. Deus ali usou a estratégia dele, fez aquele povo brigar entre eles mesmos. Mas há momentos de cansaço, de luta, de dificuldade. Gideão também mostra para nós aqui uma passagem que ele estava ali cansado. Olha só o que diz a palavra de Deus para nós neste momento aqui. Veja só, olha tanto que a palavra ela é poderosa. Gideão 8 diz assim: e como Gideão veio a Jordão, passou com 300 homens, e com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo.
Não importa o cansaço, não importa a luta, não importa a dificuldade. Eu digo para você que Deus é contigo nesta batalha. Deus é contigo. Não importa o quanto você já lutou por essa situação. Não sei qual é o momento da luta, dificuldade que você tem passado. Mas o Deus que eu sirvo, o nosso Senhor, Ele fala: o Senhor é a minha força. Você tem que começar a declarar que o Senhor é a minha força. Às vezes você olha para a situação, olha para os momentos de luta e você fala assim: mas eu já lutei tanto. Já lutei tanto pelo meu casamento, já lutei tanto pelo meu filho, pela minha filha. Já lutei tanto pela cura, pelo milagre. Mas não fique cansado. Porque levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas que foi que fez. Que foi que fez sair o Senhor dos Exércitos. Então quem fez tudo, levanta os olhos e olha, quem fez tudo isso é o Senhor. E o Senhor diz assim: não sabeis, não ouvides que o eterno Deus, o nosso Deus, é o Senhor, o Criador dos fins da terra. Nem se cansa, nem se fadiga. É insondável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Está cansado, não tem força? O Senhor é capaz de recarregar suas energias. O Senhor é capaz de renovar você, as suas forças nesta batalha, nessa luta, como ali renovou as forças de Gideão. Como 300 homens. Quantas batalhas ele viveu, que ele conseguiu conquistar e lutar. E veja só, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas o que espera no Senhor? Em quem você tem esperado? Porque o segredo está aqui, ó. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A nossa esperança, a nossa confiança deve ser no Senhor. É o Senhor que nós devemos confiar. É o Senhor que fala assim: ó, eu vou renovar a tua força, eu vou renovar toda essa luta, toda essa dificuldade. Porque às vezes está um cansaço físico, mental, você não está tendo força mais para lutar, você está desanimado, cansado de perseguir. Mas como aquela pessoa que faz um pedido e espera, é assim devemos ser nós. Porque o Senhor, Ele diz para você, ó, que, assim, ó: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aos que manter firme nessa fé, cumpre-se a palavra: faz forte o cansado e multiplica as forças dos que não têm vigor. Aquele que permanecer com o Senhor, Ele diz: olha, faz forte o cansado, e Ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Porque Ele diz ali, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor diz: olha, você vai caminhar, você vai correr, você não vai cansar, porque eu, o Senhor, vou renovar a tua força. Eu, o Senhor, vou renovar toda a tua batalha, toda a tua luta, toda a tua dificuldade. Tudo vai cair por terra, porque eu, o Senhor, Ele diz: esperei com paciência no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, que neste momento, Senhor, o Senhor venha falar grandemente com cada um. Pai, o Senhor colocou no coração para trazer essa mensagem nesse dia de esperança, de força, de renovação de quem está cansado. Então eu tenho certeza que essa palavra de hoje é direcionada para as pessoas que estão cansadas, oprimidas, para pessoas que não conseguem mais lutar porque não vê mais uma saída. Deus, eu te peço que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade esteja, Senhor, sobre a vida deste homem e desta mulher. Pai, que neste momento, Senhor, seja caído por terra todas as diversidades deste mundo que tem se levantado contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Pai, que as barreiras de Jericó, que as muralhas mais grandes que sejam, venham cair por terra. Pai, eu determino a vitória sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Eu declaro, Senhor, a cura, o milagre sobre esta luta na área da saúde. Eu declaro prosperidade financeira na vida financeira desta família, desta casa. Eu declaro a paz sobre este lar. Eu declaro a união onde não tem união, Pai. Pai, eu declaro a vitória pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Eu declaro, ó Deus, que este homem, esta mulher,
vai testemunhar do teu poder, da tua grandeza. Senhor, eu peço pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida.